A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E nesse vídeo, continuando o seminário do reino, vamos falar sobre o governo do reino de Deus, a segunda dimensão do reino, que é Cristo e a igreja. Na aula passada a gente viu sobre a criação que se refere às nações, ao povo, que é governado pela igreja. A gente vê que no reino de Deus não existe só a igreja, existe a igreja, que é o governo, e existe as nações, que são a criação. E aqui nessa aula também nós vamos ver sobre a questão da predestinação. Vamos começar então. Todos os filhos de Deus são chamados para o reino sacerdotal. Na eternidade, Deus predestinou seus filhos para uma missão. Romanos 8:29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então a gente vê que Deus conhece de antemão, predestina para ser conforme a imagem do filho dele. E a gente vê que a predestinação, ela é para uma função no reino, não é para ser salvo. Então a gente vai ver que essa questão de calvinismo e arminianismo, os dois estão errados, porque eles não contemplam as nações no reino. Eles só contemplam a igreja no reino e descartam as nações, e quem nunca ouviu falar de Jesus vai ser condenado. Eles entendem dessa forma. Então a gente tem que esquecer de que a predestinação é para salvação. Não é. A predestinação é para uma missão, é para um chamado, uma vocação sacerdotal, é para ser rei e sacerdote. Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A gente vê que Deus prepara obras, boas obras, para que a gente pratique essas boas obras de antemão. Só que a praticar ou não vai ser a escolha do eleito. Aqui a gente vai estudar sobre os eleitos nessa aula. Deus predestina, dá a capacidade para você praticar essas boas obras pelo Espírito de Cristo, mas praticar elas ou não vai depender da escolha do eleito. Ele pode escolher ou não. O fato de Deus ter predestinado não exclui o livre-arbítrio do eleito. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. A gente vê que no plano de Deus tem todo esse trajeto. Ele predestina, ele conhece de antemão para ser conforme a imagem do filho dele, predestina para esse propósito, chama, quando chama em determinado momento da vida para conhecer a Cristo, depois justifica e depois glorifica. Glorificação é o fim da fé. Só que entre a justificação e a glorificação existe o processo de santificação. E se santificar é uma escolha do eleito. Ele pode escolher se santificar ou não. Ele pode escolher perseverar até o fim ou não. Vamos ver o que o Irineu de Leão falou sobre essa questão da predestinação. Que é perfeito desde antes da criação, recebêssemos nós, criados há pouco, o crescimento dele que é o único bom e excelente, recebêssemos a semelhança com ele, daquele que possui a incorruptibilidade, recebêssemos este dom, depois de sermos predestinados a ter a semelhança com ele. Os que ainda não existíamos, fôssemos criados segundo a presciência do Pai, e no tempo determinado pelo ministério do Verbo. Irineu de Leão deixa bem claro que nós fomos primeiramente predestinados a sermos semelhantes a Jesus. Neste sentido, nós fomos criados, segundo a presciência do Pai. Nascemos não de forma aleatória, mas pelo tempo determinado estabelecido por Deus. Diferente da criação que vimos na aula anterior, os filhos de Deus já nascem com um propósito pré-estabelecido. Salmo 71, 5-6. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste das entranhas de minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. A gente vê que o eleito, ele, ele é sustentado por Deus desde o ventre materno. O eleito, mesmo se alguém for tentar abortar, o eleito não vai conseguir, porque todo eleito ele tem que nascer, porque ele nasce pela vontade explícita de Deus,
e tem que vir a Cristo em algum determinado momento da vida dele. Lembra daquele que Deus predestina, Deus chama, Deus justifica. Então, o eleito, ele é sustentado desde o ventre da mãe dele. Salmos 22, 2-9. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. A gente vê que se for tentar abortar um eleito, não vai conseguir. Todo eleito vai ter que nascer, vai ter que ir a Cristo algum tempo determinado da vida dele. Eles nascem com um propósito pré-estabelecido, diferente da criação. Se algum bebê foi abortado é porque ele não era um eleito. Ele era criação. E sendo criação, ele vai ressuscitar na segunda ressurreição e vai ser salvo e vai entrar no reino como nação, e não como governo. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Salmo 139, 16. A gente vê que Deus, ele estabelece todos os dias do eleito, ele escreve todos os dias no livro dele. Gálatas 1,15. Mas quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Deus separa desde o ventre da mãe e chama pela sua graça. Jeremias 1,5. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, às nações te dei por profeta. Neemias 8,7. Tu, ó Senhor Deus, escolheste Abrão e o tiraste de Ur, na Babilônia. Tu mudaste o seu nome para Abraão. A gente vê que Deus é que escolhe Abraão, não o contrário. O nosso ministério sacerdotal passa pelo chamado de Deus. É Ele quem chama. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. João 15,16. O texto é bem claro em mostrar que Jesus é que escolheu os discípulos ali. É Deus é quem escolhe, não ao contrário. Com efeito, Deus plantou a vinha do gênero humano primeiramente com a criação de Adão e a eleição dos patriarcas. Nós fomos eleitos segundo a sua presciência. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Não há aqui qualquer indício de uma fé prevista, antes foram previstas pessoas, aqueles que anteriormente foram conhecidas por Deus, por serem amados por Ele. Notemos que no 20º versículo, Jesus também foi conhecido de antemão. Isso aqui é um comentário do Champlin, no Novo Testamento. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós. Então a gente vai entender que a questão da predestinação não tem nada a ver com calvinismo. O calvinismo diz que quem é predestinado vai ser salvo, já não tem como perder a salvação. E quem não é eleito já está condenado. E a gente vê que os não eleitos, eles formam a parte das nações no reino. A gente viu isso na aula da criação. E agora a gente está vendo sobre o governo, a gente está vendo que o eleito, ele é chamado por Deus, ele é com uma missão sacerdotal. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. A gente vê que Jesus também é eleito e foi conhecido também antes da fundação do mundo. Atos 2:23. A estes que vos foi entregue pelo determinado propósito e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Jesus foi morto por causa do propósito e pela presciência de Deus. Ele foi eleito e conhecido antes da fundação do mundo. Por isso, presciência não é fé prevista, porque Jesus é Deus. Então, com esses textos, nós temos a ideia de cuidado anterior, de favor e graça conferido a alguém. Então, a questão da fé prevista está ligado ao arminianismo, que também está errado. A gente vê que no arminianismo, Deus ele prevê que alguém ia ser fiel até o fim e predestina essa pessoa.
A gente vê que não tem nada a ver com isso. Quanto ao resto, que o Deus que tudo vê e é Senhor dos espíritos de todos os seres vivos, que elegeu o Senhor Jesus Cristo, e por meio dele nos elegeu para sermos o seu povo particular, Clemente de Roma. Jesus também é eleito, e por meio dele nós somos eleitos também. Nós fomos eleitos segundo a sua presciência, Amós 3:2. De todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido, portanto eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Logo, ter sido conhecido de antemão não implica em fé prevista, ou que Deus viu que a pessoa iria completar a boa carreira, mas que Deus simplesmente a escolheu para fazer parte de uma dimensão sacerdotal, sem tirar dela o seu livre-arbítrio, para que ela decida se quer fazer parte desse grupo sacerdotal ou não. Então, a eleição, segundo a presciência, é para uma missão, uma vocação sacerdotal, para ser rei e sacerdote. E não exclui o livre-arbítrio. O eleito ele tem a opção de se santificar, de fazer parte dessa dimensão de governo. O primeiro a fazer menção sobre a presciência da fé prevista foi o professor da escola de Alexandria, Orígenes. Mas graças à bondade e ao amor de Deus, pelos homens, por um favor milagroso propriamente divino, este conhecimento de Deus chega a todos os que foram predestinados, porque Deus sabia de antemão que eles viveriam de maneira digna de Deus, que eles teriam conhecido. Não falsificariam em nada a religião para com ele, ainda que os que não tenham nenhuma ideia da religião e a imaginam bem diferente do que ela é realmente, os conduzissem à morte, ainda que os julgasse extremamente ridículos. A gente vê que foi Orígenes que começou a ensinar sobre a fé prevista. Ele é da escola de Alexandria, que é uma escola que interpreta os textos da Bíblia de forma alegórica. A gente viu isso na aula da história da igreja. Orígenes, um dos pais do amilenismo na escola de Alexandria. Ele também é pai do amilenismo, milênio simbólico. Para se chegar a essa interpretação, Orígenes já tinha anulado as nações. Ele era um filósofo neoplatônico grego. Se castrou por devoção, acreditava na pré-existência da alma, gostava de interpretar a Bíblia de forma pitagórica e platônica, simbolizando e alegorizando os textos muito reverenciado hoje pelos espíritas. Esta visão universalista da salvação influenciou sua compreensão da predestinação, levando-o a acreditar que a vontade salvífica de Deus se estende a todos os seres humanos, que o levou a crer na apocatástase. Todas as almas serão restauradas e reconciliadas com Deus, inclusive a dos condenados ao inferno. Então ele ensinou coisa errada aqui, o Orígenes. Neste caso, a eleição, uma vez que ela não é por méritos, mas pela graça, ela passa a ser aleatória e não condicional. Então, a eleição a gente vai ver que ela é aleatória. Deus escolheu de forma aleatória quem ia ser eleito. Efésios 1:11, em quem fomos sorteados, predestinados segundo a intenção daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. A gente vê que no original ali no grego, da palavra eklerotemen, sorteados. A gente vê que essa palavra também está na Reina Valera, tuvimos suerte, sorter vocatis sumus, na Vulgata Latina. Fomos eleitos pela sorte e não pela fé prevista. Então a eleição, Deus escolheu de forma aleatória quem seria eleito ou não. Não foi por méritos, foi simplesmente pela graça dele. Atos 1:26. E lançando-lhe sortes, cleros, a palavra ali é cleros, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Essa palavra clero, na sua raiz, é cleros. No caso de Deus, não que ele sorteou as pessoas, pois ele é Deus onisciente, mas escolheu aleatoriamente. Deste modo, a sorte implica em contemplação, que partiu unicamente de Deus. Como eu disse, a questão de Deus predestinar pessoas, eleger pessoas, ele fez isso pela sorte. Ele escolheu aleatoriamente quem seria eleito ou não. Quem seria eleito. João Crisóstomo. Todavia, revelou à medida do possível, por motivo, disse, nele escolhidos por sorte, predestinados. Mais acima dissera, nos escolheu. Aqui diz escolhidos por sorte.
Uma vez, porém, que a sorte é casual, não proveniente do livre-arbítrio nem da virtude, mas depende da ignorância e do fortuito, e muitas vezes deixando de lado os homens virtuosos, apresenta indignos sem razão alguma, vê como ele corrige. Diz predestinados pela decisão daquele que tudo opera segundo o conselho da sua vontade. Quer dizer, não fomos simplesmente escolhidos por sorte, eleitos, porque foi Deus quem escolheu e não foi fortuitamente que obtivemos tal sorte, porque Deus chamou segundo sua decisão. De igual modo, escreve o mesmo na Epístola aos Romanos, daqueles que são chamados santos segundo o seu desígnio. A sorte não provém da virtude, mas por assim dizer do acaso, como se dissesse, por sorte nos escolheu, em tudo predestinados por decisão, isto é, destinou e produziu eleitos. Por exemplo, viu-nos antes que fôssemos chamados por sorte. É admirável a presciência de Deus, que tudo conhece antes que aconteça. Eleitos para um chamado sacerdotal. Como eu disse, a eleição tem que aprender a separar a eleição de salvação. A eleição é para um chamado sacerdotal. Efésios 1:5 nos predestinou para ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Colossenses 3:12. Então, se você é um eleito, você tem que se revestir como um eleito de Deus e andar conforme, de modo digno de um eleito de Deus. 2 Timóteo 2:10. Por esta razão, tudo suporta por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Você vê que Paulo fala que ele suporta tudo por causa dos eleitos para que eles obtenham a salvação. A salvação é o fim da fé. Quanto a nós, seremos inocentes desse pecado e com orações e súplicas assíduas pediremos que o Criador do universo conserve intacto o número dos seus eleitos no mundo inteiro, por meio de seu amadíssimo Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, Clemente de Roma. O amor e a perseguição é um selo que mostra que esse foi escolhido por Deus. Primeiro eu sou escolhido e depois eu sofro. Policarpo de Esmirna, segunda carta aos Filipenses. Participei grandemente da vossa alegria em nosso Senhor Jesus Cristo, quando recebestes os imitadores do verdadeiro amor. De fato, como vos era conveniente, acompanhastes os que estavam acorrentados com cadeias dignas dos santos, as quais são os diademas daqueles que verdadeiramente foram escolhidos por Deus o nosso Senhor. Eleitos para uma vocação. Clemente de Roma novamente. Apeguemo-nos, portanto, aos inocentes e aos justos, porque eles são os eleitos de Deus. Para que haver brigas, ódios, disputas, divisões e guerras entre vós? Não temos nós um só Deus, um só Cristo, um só Espírito de graça que foi derramado sobre nós e uma só vocação em Cristo? Então, eleitos para uma vocação, a vocação sacerdotal, de ser rei e sacerdote. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. Efésios 4:1. Então, é possível a pessoa não andar digno da vocação a que foi chamado. É possível um eleito não andar conforme um eleito tem que andar. É possível andar na carne e não no Espírito, mesmo depois de ter recebido o Espírito Santo. 2 de Pedro 1:10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis. Então a gente vê que é preciso procurar fazer firme a vocação e eleição, confirmar a eleição. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. 1 Coríntios 1:26. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. 2 Timóteo 1:9. Então ele nos chamou com uma santa vocação de ser rei e sacerdote, não segundo as nossas obras, mas simplesmente por seu próprio propósito e graça. De forma aleatória, ele escolheu os eleitos. Deus elege pessoas para o salvar por meio da santificação do Espírito, segundo as Tessalonicenses 2:13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé na verdade. Então ele escolheu para a salvação, mas tem um meio pelo qual essa salvação acontece, é a santificação do Espírito
e fé na verdade. A vontade de Deus é que todos se salvem, eleitos e não eleitos, e que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, a vontade de Deus é que todos os homens se salvem, não só os eleitos, mas os não eleitos também. Então, a salvação é para eleitos e para não eleitos, mas a função de rei e sacerdote é só para os eleitos. Os não eleitos têm a função de nação, de ser abençoados pelo governo de Deus. João Crisóstomo novamente. A fim, portanto, de evitar tão graves perigos, fujamos da companhia deles e contentemo-nos em interceder e implorar a Deus que ama os homens, que quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, para que os liberte do erro e das ciladas do diabo e reconduza-os à luz da verdade, a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eleição não é sinônimo de salvação prevista. O presbítero à senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. 2 de João 1,13. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua irmã e a minha. Romanos 16,13. Então aqui mostra que eles sabiam quem era eleito e quem não era. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios 1,4. Paulo se considerava um eleito, mas dizia ser possível que ele viesse a perder a salvação. 1 Coríntios 9,27. Esse texto aqui é bem claro em mostrar que eleição não é sinônimo de salvação. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Então Paulo sabia que tinha o risco deles ficar reprovado como eleito. Para conhecê-lo e a virtude de sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. A ideia é fazer com que um eleito alcance a salvação. Portanto, tudo sofre por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. 2 Timóteo 2,10. Então, eles têm que alcançar a salvação ainda, os eleitos. É o fim da fé a salvação. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Gálatas 4,9. Então é possível. Aqui a igreja de Gálatas estava voltando para o judaísmo, estava apostatando da fé. Então é possível um eleito apostatar da fé. 2 de Pedro 1,10. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para confirmar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Então é preciso confirmar o chamado e a eleição. E tem que se empenhar por isso. Bispo Dionísio. Mas rapidamente nos foi anunciada a mudança daquele reinado mais gentil, e grande foi o terror da ameaça que agora foi feita para nos atingir. Na verdade, o edital já havia chegado, e era de um teor que correspondia quase perfeitamente ao que nos foi sugerido anteriormente por nosso Senhor, colocando diante de nós os mais terríveis horrores, de modo a se isso fosse possível fazer com que os próprios eleitos tropeçassem. Por isso os filhos de Deus, mesmo eleitos, podem ter seus nomes riscados do livro da vida. 2 Timóteo 2, 4-5. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Então, Deus alistou para a guerra e não é coroado se não militar legitimamente. Apocalipse 3, 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então, é o que vencer que vai ser vestido de vestes brancas. E o que vencer não vai ter o seu nome riscado no livro da vida. Então, o eleito que vencer, vai acontecer isso, mas o eleito que não vencer não vai ser vestido de vestes brancas e vai ter o seu nome riscado do livro da vida. Isso o texto é bem claro aqui. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: Ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: Aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro.
Êxodo 32, 31 a 33. Então é possível Deus riscar o nome de um eleito do livro da vida, se pecar para a morte. Esse foi a aula do governo do reino de Deus. Espero que você tenha gostado e possa ter entendido um pouco mais sobre a questão da eleição. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, comente e até o próximo vídeo.